capítulo 1, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 1, verso 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Repita assim comigo: e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos, por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas está inserido em um lugar, em um ambiente nada agradável, porque nesta época as 10 tribos do norte estão totalmente longe do Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor se revela a Jonas, que é filho de Amitai, e Deus, ele chama a atenção de Jonas, trazendo numa direção expressa, uma direção determinante. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, dá uma direção para Jonas, e é uma direção meio que contraditória aos olhos do profeta. Não caiu muito bem aquela direção que Deus estava dando ao profeta Jonas. Mas esta cidade em breve se tornaria a capital da Síria. Ou seja, nessa cidade habita um povo de extrema crueldade. É o maior inimigo de Israel na época. É o maior inimigo das nações na época. É um povo sanguinário, é um povo cruel, é um povo traiçoeiro, é um povo idólatra, é um povo que não teme sequer 1% acerca do Deus Criador dos céus e da terra. Eles não fazem caso de Deus. Eles conquistavam as nações através das suas lábias, do seu bom comportamento, do seu lindo linguajar da época. Conseguia atrair as nações, os reis que eles estavam já com o coração, ou seja, no intento de possuir, de saquear as terras. Primeiro, eles usavam de artimanha, conquistando a amizade desses reis, para que depois de conquistar a amizade, estudar a maneira que eles adentrariam por estas terras, para que pudessem possuí-las, saqueando-as, deixando com que as pessoas que viviam dentro desta cidade em extrema miséria. E agora Deus vem para um profeta lá de Israel, um profeta que fora chamado por Deus, vocacionado por Deus, que faz parte da propriedade particular de Deus, e dá uma direção dizendo: você vai lá no centro, lá no meio, lá na capital, aonde eles se reúnem. E qual é a proposta, Deus? É ir lá e trazer uma mensagem, porque todos os seus pecados, os seus delitos subiram até a mim. A Bíblia diz que Jonas, ele não toma a direção que Deus dera a ele. Jonas, no seu coração, ele intenta o desejo de tomar uma sua própria atitude. Por quê? Porque Jonas, como um compatriota, ele não permite entre si mesmo, dentro do seu coração. Jonas não é covarde, Jonas não é medroso, Jonas não está com medo, ainda que ele sinta calafrios, é claro, de saber da crueldade daquele povo. Mas o sentimento que está dentro do coração de Jonas não é um sentimento de covardia, não é um sentimento de medo por poder estar lá, porque quando o profeta é profeta
perto de Deus, ele tem comunhão com Deus. E quando tem comunhão com Deus, ele sabe que esse Deus cuida na entrada e na saída. Jonas sabe o Deus que serve. Então o sentimento que está no coração de Jonas é um sentimento de rancor, de ira, de mágoa, porque Jonas não quer que a graça de Deus alcance a nação de Nínive. Jonas não aceita dentro de si, ao ver uma nação que odeia, que faz tanto males para as pessoas, que persegue, que mata, que é idólatra, que não serve ao mesmo Deus que eles. No seu conceito judeu, ele não aceita que Deus, ou seja, vá de encontro a estas vidas e salve essas vidas, porque uma vez, ele indo anunciando uma mensagem de juízo, ele tinha certeza e convicção que aquele povo, ao ouvir a direção de Deus, a mensagem de juízo, se aquele povo se arrependesse dos seus pecados, Deus do alto céu, ou seja, se arrependeria do mal que Deus havia determinado de fazer naquela cidade. Então, e agora eu abro um parênteses aqui nessa noite para trazer uma mensagem para o meu e o teu coração em nome de Jesus. Jonas, muitas das vezes eu e você agimos como Jonas. Muitas das vezes, sem perceber, nós agimos como Jonas. Como assim, pastor? Nós dizemos que amamos a Deus, nós temos ministérios, nós amamos e adoramos ao Senhor com os nossos louvores, com os nossos lábios. Nós somos meros, talvez, frequentadores de cultos. Nós dizemos que Deus é tudo para com as nossas vidas. Nós nos apresentamos perante Ele, oferecemos o nosso louvor, oferecemos a nossa adoração, o nosso culto racional, e tudo bem. Mas quando se trata de muitas vezes nós amarmos aqueles ao qual nós não olhamos com bons olhos, não gostamos das suas atitudes, das suas ações, dos seus comportamentos, aí muitas das vezes nós falhamos assim como Jonas. É fácil olhar, é fácil contradizer, é fácil apontar o dedo para Jonas e dizer: por que é que você não cumpriu a orientação de Deus? Sabe por quê? Porque quando é uma coisa fácil de realizar, todo mundo aceita o desafio. Quando é algo fácil para realizar para Deus, todo mundo está disposto. Mas nesta noite o Espírito Santo está perguntando para esta igreja: quem aqui está disposto a seguir a direção de Deus, independente de onde Deus envie você para ir, para levar uma mensagem de amor? Levante as mãos e dê glória a Deus nessa noite. É muito fácil gostar daqueles que estão dos nossos lados, mas Jesus diz: olha, o meu mandamento é outro, ou seja, ama os vossos inimigos, abençoe aqueles que vos amaldiçoam, bendigam eles. Jonas, naquele momento, é para ir para Nínive, eu vou descer lá para Jope, vou pegar uma passagem, vou pagar essa passagem, vou pegar um navio mercante e vou passar e vou para Tarso. Eu não quero saber da direção que Deus está me dando. Por quê? Pelo seu mero sentimento, por pensar em si próprio, por deixar os princípios divinos e passar a seguir as suas próprias direções. Cuidado em nome de Jesus, irmãos. Faça o que Deus está te mandando fazer. Obedeça sempre a direção que o Senhor colocar no seu coração, senão você pode pagar um preço caro, um preço muito alto. E se apenas você sofresse, seria uma coisa. Mas infelizmente, quando nós tomamos uma direção que desagrada o coração de Deus, nós não somente assumimos uma condição de rebelião contra Deus, de recebermos a punição devida, como também aqueles que nos cercam estão correndo perigo e acabam recebendo algo que eles não deveriam receber. Ai, como seria bom, irmão, se nós tivéssemos as mesmas atitudes, quando Deus vem com uma direção para nós que fere o nosso sentimento, que machuca o nosso ego, que depende de uma atitude de despojar o orgulho. Ai, como seria bom se nós automaticamente nos levantássemos no mesmo momento para de bom grado obedecermos ao Senhor. Mas é mais fácil levantar rapidamente para fazer o que não presta. É mais fácil se levantar rapidamente para tomar direção que não é devida. É mais fácil se levantar rapidamente para falar o que não deve, para agir da forma que não deve, para tomar direções que não deve, para ir no lugar que não deve. Mas nesta noite Deus está nos convidando: entra pelo caminho, entra pela porta estreita, entra pela direção que o Espírito Santo está te dando. Santifica a vida e vai de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Ele entra e de repente o barco vai saindo. E Deus manda o que? Uma tormenta, uma grande tempestade. Entre meio àquela viagem, começou a complicar.
Tudo que estava indo bem, parece que está tudo bem. No momento em que ele paga a passagem, que ele compra a passagem, que ele arruma os seus aposentos, tudo está indo bem. Mas de repente, começa uma grande tormenta entre meio ao mar. A tempestade se levanta e o negócio é complicado. As ondas começam a bater e o desespero toma conta de toda a embarcação. A tripulação está totalmente embaraçada. O desespero volta-se no coração daqueles homens. O capitão não sabe o que fazer, um negócio desesperador. E a Bíblia diz que Jonas, o profeta, ele está dormindo. Ele está lá embaixo, em lugar dormindo. Quando a pessoa sai da direção de Deus, ela fica como se estivesse dormindo mesmo. Ela fica insensível à situação que está vivendo. Ela não consegue sentir. Ela não consegue sentir a presença de Deus. Não, com todo lugar para ela está tudo bem, está tudo normal. É como se estivesse em qualquer lugar. Ela não sente porque está fora da direção de Deus. Ela fica sem o poder de perceber Deus agindo. Então, e a situação do momento. O povo está desesperado e o profeta está o quê? Dormindo. Ele está correndo risco. E o que acontece? As águas vão batendo. O povo entra em desespero. E cada um daqueles tripulantes começam a invocar o seu Deus de D minúsculo, porque só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Quem concorda, diga amém, louvado seja Deus. Som! E o profeta, que é o causador de toda aquela situação, está dormindo lá em cima. Ele é insensível aos acontecimentos. Você não percebeu que a sua casa está indo de mal a pior por sua culpa? Você não percebe muitas vezes que a situação financeira, dentro da sua casa, o ministério, a sua vida espiritual, está indo de mal a pior porque você não toma a atitude certa? Deus está te dando uma direção e você está lutando contra a direção que Deus está te dando. E você vê uma tempestade atrás da outra se levantando. Quando é que você vai se despertar que Deus está te chamando para a direção dEle? Acorda para a vida. Quem é você para lutar contra o Deus Todo-Poderoso? Quem é você para tentar contra Ele? E quando Deus tem um propósito bem definido para alguém, não adianta querer fugir, vai sofrer as consequências, mas que vai chegar no centro da vontade de Deus, de um jeito ou do outro vai. Pai, em nome de Jesus eu peço, meu Deus, toca nessas vidas aqui presentes nessa noite. Vem Espírito Santo com a unção que o Senhor me concedeu, meu Pai, vai despedaçando o jugo agora, quebrando as correntes, as algemas, meu Pai, tirando esta dor, essa ferida que foi aberta devido a palavras, devido a acontecimentos lá atrás, e esta pessoa não consegue, meu Pai, perdoar, mas são sinceras, e o Senhor mesmo diz que aquele que tem um coração contrito, o Senhor, meu Pai, o Senhor não rejeita. Elas estão aqui, eles estão aqui porque creem. Então vem em nome de Jesus, faz o que o homem não pode fazer, meu Pai, dá força a esses teus pequeninos agora, ó Espírito Santo, renova o ânimo, e que eles possam sair daqui transformados, meu Pai, com o poder de perdoarem a partir desta noite, em nome